Eu sou Cristine, do 0800 e Bem Baratinho, e estou aqui fazendo o primeiro vídeo que eu pretendo postar para falar dos pontos que eu acho que vocês devem visitar. Eu vou dar início em relação aos vídeos, falando primeiro ali da Praça 15 e dos locais históricos que tem ali no entorno da Praça 15. Mas eu achei interessante fazer um resumo de antes da chegada da família portuguesa aqui no Brasil, para que vocês entendam mais ou menos o que aconteceu a partir dali. Então eu vou fazer um resuminho da partida de Dom João VI de Portugal e o porquê dele partiu, até chegar aqui no Brasil, para que vocês entendam mais ou menos como os fatos aconteceram. É necessário dizer que esse foi um fato inédito na época. Nunca uma corte, abandonou o seu reino para ir poder morar numa colônia. Nunca aconteceu isso. E por que Dom João resolve fazer isso? Porque na época Napoleão estava invadindo toda a Europa e um dos próximos lugares a serem invadidos seria Portugal, E aí, para ele se proteger e proteger a família real e o trono dele, as pessoas que faziam parte do reino dele, ele decide que vai morar na colônia mais próspera, mais rica, que era o Brasil. Essa decisão não foi algo tranquilo, não foi fácil de ser feita. Então, meio que às pressas, ele se organizou para embarcar para o Brasil. Quando a gente fala desse embarque para o Brasil, a gente está falando mais ou menos de mais de 10 mil pessoas. Não eram só a família real, Eram mais de 10 mil pessoas que envolviam funcionários públicos, padres, crianças e todo mundo que estava envolvido com o Império, Todo mundo que era importante, comerciantes e tal, todo mundo que era importante em Portugal veio para o Brasil junto com o rei. E aí são muitas pessoas, mais de 10 mil pessoas embarcaram em 50 navios e fizeram a travessia de Portugal para o Brasil. Só que esta travessia não foi algo tranquilo, Foi algo meio complicado. Muita gente que não estava habituada a viajar em navio, uma viagem de 100 dias de travessia, muito longa. Então muita coisa aconteceu. Inclusive, essa viagem durante essa viagem tiveram muitas pragas, Pragas de ratos, de barata. E uma das mais que aconteceu, que foi marcante, foi a praga de piolhos. Por quê? O que aconteceu? Durante a viagem, as mulheres pegaram piolho e aí ficou decidido no navio que elas iriam raspar as cabeças, Jogariam fora as suas perucas, os cabelos também. E durante a viagem toda, para que não proliferasse mais os piolhos, eles passavam banha de porco misturada com enxofre na cabeça da mulherada. E aí, para não ficar muito feio, muito ridículo, eles botavam um tipo de um turbante para que ficasse melhor ali e não proliferasse os piolhos. E aí, eles fazem a viagem toda assim. E aí, o que acontece? Quando as mulheres chegam no Brasil, as portuguesas que estão nos navios a corte portuguesa chega no Brasil, elas chegam envergonhadas porque estão carecas e tal, e com aqueles turbantes, mas em contraponto, as mulheres que estão no Brasil aguardando a corte portuguesa, quando recebem e veem as mulheres com turbante, as brasileiras acham, as que moram aqui no Brasil, acham que era moda na Europa usar turbante. E aí vira moda aqui no Brasil o uso de turbante, É uma coisa curiosa de se saber, mas é assim se acontecem os fatos. Dom João chega no Rio de Janeiro, ele fica ali no entorno da Praça 15, ele se hospeda, o rei, se hospeda ali no Palácio dos Vice-Reis, que é ali o famoso Paço Imperial, ali na Praça 15. Dona Maria I, com sua comitiva, fica hospedada no Convento dos Carmelitas, que é também no entorno da Praça 15. Mas, pouco tempo depois, o Dom João começa a procurar uma nova residência para se mudar com a família dele, porque ali não era um palácio, não era um lugar, o Paço Imperial não era um lugar próprio para a família real ficar. E aí ele começa a procurar no entorno, aonde ele vai morar. E aí, nessas caminhadas em busca de um local para moradia, ele encontra a Quinta da Boa Vista, que
tinha acabado de ser construída, né, a residência, que é onde Dom João ficou morando, tinha acabado de ser construída. E aí o dono da Quinta da Boa Vista faz a doação da casa recém-construída para Dom João, e ele fica como administrador da própria casa. E aí Dom João passa a morar na Quinta da Boa Vista. Quando Dom João decide retornar a Portugal, ele não queria ir, ele queria ficar no Brasil, mas por necessidade, Portugal estava lá tendo problemas, né? E ele precisava voltar para Portugal. E aí ele combina com Dom Pedro, né, que a independência era necessária, porque o Brasil, enquanto colônia, ele não ia conseguir ficar muito tempo, porque ele já fazia comércio com o exterior e tal. Então era necessário que se desse a independência para o Brasil. E é isso que acontece. Ele acorda com Dom Pedro e a independência do Brasil acontece, né, 13 anos depois. Agora, os preparativos para receber a corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, né, o vice-rei começa a fazer os preparativos quando descobre que o rei vai vir morar aqui no Brasil e tal. E aí o Rio de Janeiro não tem estrutura para receber tanta gente, nem moradia para todo mundo. Então o que o vice-rei faz? Ele decide que as melhores casas vão abrigar a corte portuguesa, né, e as pessoas mais importantes da corte, né? E aí o que ele passa a fazer? Ele determina e coloca um carimbo com o nome PR, né? Que PR significava príncipe regente, né? Que aquela casa, que aquela moradia que tivesse aquele carimbo, iria, na época que o rei chegasse, quem morasse na casa ia ter que desalojar a casa para o rei ou a comitiva dele entrar, né? E aí o carioca, que não deixa passar nada, começou a dizer que PR era propriedade roubada ou ponha-se na rua, né? E foi assim que aconteceu. Ele chegou e botou todo mundo para fora para que a corte entrasse. Dom João, quando chega no Brasil, ele está quebrado financeiramente. E aí, ele chegando aqui, 48 dos maiores traficantes, os mais ricos traficantes de escravos, eles querem fazer parte dessa corte, nova aristocracia brasileira, né? E aí o que acontece? Há um interesse mútuo. Primeiro, Dom João precisava de dinheiro para fazer tudo que tinha que fazer aqui no Brasil, ele não tinha, e a aristocracia, né, essas pessoas ricas da cidade, queriam fazer parte da corte, né? E aí o que começa a acontecer? As pessoas ricas começaram a fazer doações a Dom João para poder fazer parte da corte portuguesa, e em troca, Dom João distribuía comendas das mais diferentes ordens para essas pessoas, né? Para você ter ideia, em 13 anos, Dom João distribuiu 6.000 comendas de diferentes ordens para essas pessoas, com o interesse de ter dinheiro, né? E as pessoas com o interesse de fazer parte da nobreza, né? Da corte. E foi assim que as coisas aconteceram aqui no Rio de Janeiro, no período imperial, né? Então, os próximos vídeos eu vou falar da Praça 15, né? Vou dar início na Praça 15 e vou falar da Dona Maria I, o que aconteceu com ela, como continuação desse vídeo. Por quê? O convento ele não pode ser visitado, porque ele está em obras. E então eu vou só fazer o comentário na própria Praça 15, né? E mostrar aonde é o convento, para vocês terem uma noção de como aconteceram os fatos. E aí, a partir daí, eu vou mostrar o interior de todos os locais que eu sugiro que vocês visitem na Praça 15. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Cristine, do 0800 e Bem Baratinho, e convidando você para visitar, em primeiro lugar, os monumentos históricos que estão no entorno da Praça 15, e depois eu vou indicar outros locais que não são históricos, mas que também tem um custo bem barato, ou então é 0800 para visitação. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, acompanhe, dê continuidade com os vídeos. E eu sugiro que vocês, antes de visitarem, principalmente os pontos históricos, como a Praça 15, dá uma olhada nos vídeos que tem na internet. Tem muitos vídeos da USP que falam desse período, que
vai te dar a noção cronológica, os nomes das pessoas, com mais detalhes. Eu fiz somente um resumo do resumo, porque é muita coisa para se falar. Então tem vários vídeos que falam individualmente dessas pessoas. Tem vídeos do professor Milton, que é do Rio de Janeiro, da Cândido Mendes, da USP. Então dá uma olhada nesses vídeos que falam da história antes de você visitar. E leve os seus filhos várias vezes. Por quê? Isso vai fazer toda a diferença. Se eles já estudaram, eles vão lembrar e vão guardar quando eles estiverem visitando no local. E você também, você vai aprender um monte de coisa. Eu aprendo sempre alguma coisa diferente toda vez que eu revisito, né? E fazer uma visita guiada, ou então uma visita que não seja guiada mesmo, mas vá lá, visite, e visite mais de uma vez e leve seu filho. Isso vai fazer toda a diferença, porque ele vai usar isso muitas vezes na escola, né? No primeiro grau, né? E vai usar também para o vestibular, quando ele for fazer prova para o vestibular. É interessante. Vai lá e visite. Tchau!